Carlo Ancelotti fez a sua primeira convocação da seleção brasileira. Você conhece todos os jogadores que foram convocados? Vamos então ver a lista. Os goleiros: Alisson, goleiro do Liverpool, que já jogou pelo Internacional e também teve sua passagem pelo time da Roma. Alisson, que acabou de ser campeão da Premier League. Hugo Souza, goleiro que defende o Corinthians, já jogou pelo Flamengo, pelo Chaves de Portugal e hoje é titularzaço no Corinthians. O goleiro Bento, que joga no Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, né? Que o Cristiano Ronaldo acabou de sair do Al Nassr, na verdade. Bento esse que já jogou pelo Atlético Paranaense e hoje defende o time saudita. O Ederson, o goleiro do Manchester City, não foi convocado também porque ele veio nessa temporada sofrendo uma série de lesões constantemente, então ele tá muito desgastado, então realmente ele tirou um tempo pra se recuperar. Zagueiros: Léo Ortiz, o zagueiro que defende o Flamengo. Léo Ortiz, esse que já jogou pelo Internacional, Sport, Red Bull Bragantino e hoje defende o Flamengo, titularzaço, muito merecedor de ter sido convocado. Marquinhos, do PSG, o zagueiro que já jogou pelo Corinthians, pela Roma e hoje é capitão lá do PSG. PSG esse que voltou a um final de Champions League e vai jogar contra a Inter de Milão. Alexandro, o zagueiro que joga pelo Lille da França, já jogou pelo Praiense, Vitória de Setúbal e o Chaves de Portugal também. Vem fazendo uma excelentíssima temporada pelo Lille no campeonato francês. Também mereceu muito ser convocado. Beraldo, o zagueiro do Paris Saint-Germain, né, que é o reserva do Marquinhos na zaga, também foi convocado. Ele que já jogou pelo São Paulo e hoje defende o Paris Saint-Germain, que também irá jogar a final da Champions League contra a Inter de Milão. Danilo, o jogador do Flamengo, ele foi convocado como zagueiro. Essa foi a convocação mais repercutida desses últimos dias, né? Ele, Danilo, que vai atuar como zagueiro, não vai tão bem no Flamengo, né? Ele que tá no banco, mas o Ancelotti chamou ele pra seleção. Eu imagino que por ser um medalhão, um dos jogadores mais experientes, eu também estranhei um pouco, mas eu imagino que ele quis ir pra algo mais seguro, né? Algo mais certeiro, já que os outros jogadores praticamente são todos novos ali na zaga, já que aquela vaga com certeza seria do Éder Militão, né? Que tá contundido e não pôde ser convocado, o jogador do Real Madrid. Danilo, esse que joga pelo Flamengo, mas já passou por muitos outros times, como América Mineiro, Santos, e na Europa ele deslanchou, jogou em grandes clubes da Europa, como Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus. Carlo Ancelotti já conhece muito bem o estilo de jogo do Danilo. É isso, né? Vamos desejar boa sorte, que o Danilo nos ajude a se classificar para a Copa do Mundo. Agora passando para as laterais. Ele convocou o Wesley do Flamengo como lateral. Eu super concordo com essa convocação. O Wesley merece muito, ele joga muito futebol. Wanderson, que joga o Mônaco da França, também já jogou pelo Grêmio, foi convocado como lateral também. Augusto, da Inter de Milão, lateral esse, né, que é mais como um ala, que atua na Inter de Milão, que vai jogar agora no final da Champions League contra o Paris Saint-Germain. Carlos Augusto, esse que já jogou pelo Corinthians, passou pelo Monza e hoje defende a Inter de Milão. O Ancelotti também convocou Alexandro, o lateral do Flamengo, né, é uma posição que realmente nós temos bem poucas opções de qualidade para usar na seleção brasileira, então trazer esse cara que o Ancelotti já conhece muito bem no futebol europeu, vai ser de muita utilidade, né, pro Ancelotti, esse cara medalhão, experiente. Alexandro, esse que joga pelo Flamengo, mas já passou pelo Atlético Paranaense, Deportivo Maldonado, pelo Santos, também passou pelo Porto de Portugal, e onde ele fez o nome dele, né, jogou muitos anos pela Juventus, da Itália. Os meias: Andreas Pereira, jogador do Fulham, da Inglaterra. Andreas Pereira, que já passou pelo PSV, o Manchester United, Granada, Valência, Lazio, jogou pelo Flamengo, né? Teve até aquele fatídico jogo da final da Libertadores, que ele deu a bola pro Davidson e tal, pro Palmeiras, demorou. Hoje ele joga no Fulham, tá de volta na seleção brasileira. Finalmente, o Casemiro, do Manchester United, de volta à seleção brasileira. Esse cara jamais deveria ter deixado de ser convocado na seleção brasileira. Isso foi o maior pecado de todos. Beleza que recentemente, assim, ele não tava ganhando tão bem futebol, mas, cara, ele é uma peça importantíssima. Com certeza, num jogo contra a Argentina, que o Brasil apanhou pra Argentina, ele seria um diferencial absurdo. Porque esse cara, dentro de campo, contra o Argentina, esse cara tem garra, esse cara é um líder de verdade. Esse cara tem que estar ali pra fazer a transição com esses jovens que estão chegando agora na seleção brasileira. É mais do que acertada essa convocação do Casemiro. O Ancelotti mesmo já conhece o Casemiro de muito tempo, de trabalhando no Real Madrid. Casemiro, que hoje joga no Manchester United. Recentemente o Manchester perdeu a final da Europa League pro Tottenham. Porém, o Casemiro nas semifinais, nas outras
etapa da competição, ele vem deitando e rolando. Ele tá jogando o fino do futebol. Ele recuperou o futebol dele, ele tá bem fisicamente. Então, ele com certeza vai ser um diferencial importantíssimo para essa nova seleção brasileira. Casemiro, esse que já jogou pelo São Paulo, fez história no Real Madrid, teve uma passagem no Porto, depois retornou pro Real Madrid, ganhou Champions e mais Champions com o Real Madrid e hoje joga no Manchester United. Certíssima convocação do Casemiro, que deve ser o capitão da seleção brasileira, hein? Bruno Guimarães joga no Newcastle da Inglaterra. Bruno Guimarães esse que já passou pelo Atlético Paranaense e o Olympique da França. Hoje joga na Premier League. Do Flamengo, o Gerson com certeza merece estar na seleção brasileira. Ele vem jogando fino do futebol já tem um bom tempo. Espero que o Ancelotti se agrade com o futebol que ele vai conhecer do Gerson, né? E o Gerson ele passou pela Europa, porém ele não conseguiu se firmar por lá, né? Mas e o Gerson vem jogando aqui no Campeonato Brasileiro, Libertadores. Espero que o Ancelotti se impressione com o nível de futebol que o Gerson tem. Gerson esse que joga no Flamengo, mas já passou pela Fiorentina, passou pela Roma, também passou pelo Olympique de Marseille, da França. Ederson da Atalanta. Ederson que já passou pelo Desportivo Brasil, Cruzeiro, passou pelo Corinthians, também passou pelo Fortaleza, jogou pelo Salernitana e hoje defende a Atalanta da Itália. Andrei Santos, jogador do Strasbourg, meia que já passou pelo Vasco, passou pelo Chelsea, Nottingham Forest e hoje joga no Strasbourg. Porém, o Chelsea já quer pegar ele de volta para jogar esse Mundial de Clubes que vai ter agora no meio do ano. Foram os atacantes. Vini Júnior, né? Não podia faltar. Vini Júnior, jogador do Real Madrid, velado pelo Flamengo, melhor jogador do mundo da temporada passada. Espero que agora com o Ancelotti, né? O Ancelotti mesmo já até falou na entrevista que o Vinícius Júnior, ele realmente não conseguiu até hoje desempenhar o que ele desempenhava no Real Madrid na seleção brasileira. O Ancelotti até falou que o Vinícius Júnior não desempenhou o máximo dele ainda pela seleção, é porque ele ainda vai. E com certeza ele vai agora com o Ancelotti, né, cara? Porque se não for, tem alguma coisa aí. Mas espero que ele consiga deitar e rolar o futebol dele agora com a seleção brasileira, com o Ancelotti ali do lado dele. E já aproveitando pra falar, o Vinícius Júnior do Real Madrid foi convocado, mas o Rodrigo nem o Endrick foram convocados porque ambos estão lesionados. Richarlison do Tottenham. Talvez a convocação mais comentada sobre os atacantes, né, foi o Richarlison, porque ele já não vinha sendo convocado ultimamente. O Tottenham, ele não brilhou tanto quanto ele brilhava quando ele jogava pelo Everton, né? Beleza, ele jogou agora a final foi campeão, né, da Europa League com o Tottenham, porém, muitas pessoas comentaram, né, estranharam ele voltando para a seleção brasileira. Muitos comentaram também que o Richarlison já trabalhou com o Carlos Ancelotti no Everton. Foi quando o Richarlison conseguiu extrair o máximo do futebol dele, foi quando ele passou pelas mãos do Carlo Ancelotti. Eu, pessoalmente, gosto muito do futebol do Richarlison. Ele que foi o único camisa 9 da seleção brasileira pós Ronaldo Fenômeno e teve um melhor papel, teve uma melhor atuação em Copas do Mundo, né? Ele veste a camisa da seleção brasileira de verdade mesmo. A gente viu naquela Copa América que ele foi campeão. Richarlison, esse que joga no Tottenham, mas já passou pelo América Mineiro, Fluminense, Watford, passou pelo Everton. Rafinha, do Barcelona. Rafinha esse que vem sendo um dos melhores jogadores do futebol europeu nessa temporada, mais do que merecido tá lá na seleção brasileira. Espero que ele consiga brilhar agora trabalhando junto com o Carlo Ancelotti, né, com quem ele tanto disputou em jogos contra o Real Madrid. Enfim, o Rafinha que joga pelo Barcelona, que já passou pelo Vitória, pelo Sporting, Stade Rennais, também passou pelo Leeds United e hoje joga no Barcelona. Tá deitando lá, cotado pra ser bola de ouro essa temporada. Estevão, o jogador do Palmeiras, garoto, atacante de 17 anos, uma joia do futebol brasileiro, né, que já foi vendido pro Chelsea, mas ainda joga pelo Palmeiras. Se eu não me engano, ele vai jogar o Mundial de Clubes que vai ter agora pelo Chelsea também. Anthony, do Real Betis, ele mesmo, o GOAT, tá de volta na seleção brasileira. Anthony esse que foi muito criticado, ele realmente não desempenhou tão bem assim a passagem dele pelo Manchester United. Foi jogador do São Paulo, ele brilhou jogando no Ajax, aí ele foi pro Manchester United, começou jogando bem, só que depois as coisas não foram indo tão bem assim, foi pro Real Betis da Espanha e hoje ele tá deitando o fino do futebol dele lá. Agora ele vai jogar a final da Conference League, né? Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal. Gabriel Martinelli, que já passou pelo Ituano, hoje defende o Arsenal da Inglaterra. Matheus Cunha, do Wolverhampton. Matheus Cunha, que agora, né, ele joga pelo Wolverhampton, ele já tá mais do que encaminhado com o Manchester United. E é isso, a seleção brasileira não teve o Neymar que está voltando de contusão, ele jogou só alguns jogos, poucos minutos contra o CRB, então mais do que acertada a não convocação do Neymar nesse momento. Eu gostaria muito que o Neymar conseguisse recuperar alto nível,
nível, tivesse uma sequência de jogos, estivesse muito bem fisicamente. E é isso, gostou da seleção do Carlo Ancelotti? Comenta aí o que você achou, quem é que faltou, quem que você não gostou na convocação. E é isso, se inscreve no canal, deixa o like e tamo junto. Valeu!